Você se interessa por temas como a islamização do Ocidente através da França? Você gosta e curte, autores como Roger Scruton, Russell Kirk, que tem a ver com conservadorismo? Ou você por acaso é um entusiasta de coisas relativas ao pensamento brasileiro? Caso a resposta seja sim para alguma dessas perguntas, recomendo que você se inscreva no canal mais inteligente do Brasil, o Submundo Intelectual. Links na descrição. A Organização dos Estados Americanos, com o voto do Brasil, aprovou nesta última quarta-feira o que está sendo considerado por muitos o primeiro passo para uma intervenção militar na Venezuela. É sobre isso que irei falar neste vídeo. É um vídeo muito importante e eu recomendo que você assista até o minuto final. Não esqueça de se inscrever no canal Vamos Falar de História, de ativar o sininho da notificação para você ficar por dentro de toda essa crise e também se inscreva no canal Submundo Intelectual. Com certeza são canais excelentes que vão acrescentar muito na sua vida. Vamos contextualizar um pouco as coisas. Já faz muito tempo que a Venezuela está perdida em sua crise e está se tornando uma bomba relógio. Nicolás Maduro vai cair, a questão é quando e como vai ocorrer essa queda. Milhões de venezuelanos estão fugindo. A Venezuela não tem recursos humanitários básicos. Para você ter uma ideia, o salário mínimo na Venezuela custa menos do que $10. Diversas vezes o governo de Donald Trump deixou claro que uma opção de intervenção militar na Venezuela está em pauta. Por outro lado, os principais países da América do Sul não veem com bons olhos uma possível intervenção militar na Venezuela, pelo menos não até agora, porque parece que as coisas estão mudando. No final do mês passado, o diplomata norte-americano Elliot Abrams, em entrevista realizada ao The New York Times, deixou bem claro que os Estados Unidos não pretendem punir ou processar Nicolás Maduro caso ele deixe voluntariamente o seu cargo. Ou seja, os Estados Unidos ofereceram anistia ao líder venezuelano. Por outro lado, o diplomata norte-americano também disse que não há indicações de que Nicolás Maduro pretende deixar o seu cargo e que essa mensagem de anistia, preste atenção, é um aviso ao líder da Venezuela. Além de mísseis antiaéreos, estima-se que cerca de 150 mil militares venezuelanos estão nesse momento realizando manobras militares na fronteira com a Colômbia, manobras que vão durar até o próximo dia 28 de setembro. Bem, a tensão está aumentando ainda mais com a participação mais efetiva de outros países na questão da crise da Venezuela. Olha que parada! O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, que foi fundado lá em 1948, aprovou nessa última quarta-feira um projeto apresentado por Juan Guaidó que vai convocar o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca contra a Venezuela. Isso, para muitos, para a grande mídia, está sendo considerado o primeiro passo para uma intervenção militar na Venezuela. A iniciativa partiu da Colômbia, que, por sua vez, acusa o governo de Nicolás Maduro de proteger os guerrilheiros colombianos. Para quem não sabe, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca foi assinado em 1947 no Rio de Janeiro, já no contexto da Guerra Fria. Esse tratado estabelece que um ataque contra um estado americano é considerado um ataque contra todos os demais estados americanos que eventualmente fazem parte desse tratado. Por exemplo, se a Inglaterra atacar o Brasil, esse ataque é considerado um ataque contra os Estados Unidos, contra a Colômbia, contra a Argentina e contra os demais estados americanos que fazem parte deste tratado. 12 países do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, entre eles o Brasil, Estados Unidos e a Colômbia, decidiram convocar o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca para decidir medidas contra a Venezuela. E detalhe muito importante, a Venezuela, assim como Cuba, Equador, Bolívia, México e alguns outros países americanos, não faz parte desse tratado. O principal motivo que esses países querem convocar o tratado é que a crise na Venezuela já chegou a um patamar que está ameaçando a paz e a segurança do hemisfério, ou seja, a coisa na Venezuela já está chegando em um ponto que precisa ser tomada alguma atitude. Uruguai, México, Bolívia, que saiu antes mesmo da reunião,
defende que é ilegítimo e vai contra os próprios princípios do tratado, uma vez que o tratado estabelece que é uma defesa mútua dos Estados americanos e a Venezuela é uma nação independente americana. O Uruguai ainda ressaltou que o tratado só poderia ser convocado em caso de um ataque externo contra um Estado americano e não pode ser usado para resolver uma crise interna na Venezuela. Então, Uruguai, México e Bolívia votaram contra convocar o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca para tomar medidas contra a Venezuela. O que parece é que Juan Guaidó, que é reconhecido por mais de 50 países como presidente da Venezuela, não quer necessariamente uma intervenção militar na Venezuela, mas quer que o tratado tome medidas como, por exemplo, a ruptura na comunicação e a suspensão na diplomacia de países com Nicolás Maduro. Daqui 2 semanas, os membros desse tratado vão se reunir para decidir o futuro da Venezuela. Galera, por enquanto é só, fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História.